Oi, essa sou eu e nesse momento eu vou mostrar para vocês o processo criativo de estilogravura. A gravura é uma técnica de entalhe e de impressão de imagens dessa matriz que foi entalhada. Dessa vez eu estou usando uma matriz de madeira, que é a madeira umburana. É a primeira vez que eu uso essa madeira e eu digo assim que já amo a umburana com todas as minhas forças e alegrias e paixão. A umburana é uma madeira muito, muito boa de entalhar. Então, essa parte do entalhe é utilizando a goiva para cavar e fazer as imagens que estarão entre o alto e o baixo relevo. Então, a xilogravura é uma técnica de alto relevo. E aí eu vou entalhando, entalhando, entalhando. Então, as formas começam a aparecer a partir do momento em que o entalhe vai definir esse limite. Então, xilogravura é muito bom. E a umburana conquistou meu coração. E eu digo assim que foi um presente maravilhoso. Porque é muito difícil de encontrar umburana. Geralmente a gente usa o que vier, né? Qualquer madeira a gente vai tentando e aí acaba doendo a mão e acaba destruindo as ferramentas, enfim. E essa umburana eu ganhei de um amigo, e esse amigo é um escultor de lá de Luiz Eduardo Magalhães. Então ele mandou 3 pedaços de umburana para mim. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E finalmente pude experimentar esse entalhe, né? Que é o sonho de quem trabalha com gravura, principalmente, né, o alto relevo. Então, esse é o processo de entalhe. E aí a gente vai fazendo todos os detalhes com as pontas das goivas, tendo muito cuidado para não cortar o dedo. E aí vai trazendo, né, o tipo de corte, a direção, observando o veio, que é o sentido que essa madeira foi crescendo, né, enquanto ela era árvore. E as fibras têm um direcionamento, mas a umburana é tão legal que até no contrafio ela consegue ser entalhada facilmente. Então, é uma maravilha das maravilhas. Essa matriz eu eu criei assim de um momento de recepção. E essa ideia de recepção eu peguei de Carlinhos Brown, no dia que eu fui num show dele. Ele falou que tem músicas que ele não cria, ele recebe a música de algum lugar e simplesmente aparece na cabeça dele. E essa imagem eu também recebi de algum lugar do mundo, do universo, de outras realidades, não sei. E fui criando. Então, a composição foi fluindo assim de um modo bem espontâneo e também sempre dialogando com a minha poética, né? Eu acho que o mar é uma grande força criativa, sempre foi. E não é à toa que, ou por acaso, ou por isso mesmo, meu nome é Marina. Essa imagem, né, foi recebida por mim e eu fui desenhando e agora estou entalhando ela, essa composição. E também, além dos barcos, do contexto marinho, né, tem as aves e os peixes, que são animais que sempre estão presentes na minha poética, né? Então, falam das águas, falam do ar, do voo, da liberdade, falam dos mergulhos, né, das profundezas da água, da força do mar. Então, tudo a ver com o que eu gosto de trabalhar e gosto de compartilhar essa arte com o mundo. Então, ora eu entalho um peixe, daqui a pouco eu não sei se eu estou entalhando um peixe ou um pássaro.
E aí o peixe vai misturando com o pássaro de repente está dentro da água, o peixe está voando. Tanto que até em outras gravuras, as pessoas olham e perguntam: isso aqui é um peixe ou é um pássaro? Aí eu deixo essa questão em aberta, porque para mim é os dois. Às vezes eu falo assim: meu Deus, isso é um pássaro, mas é tão parecido com peixe. Então, mas eu fiz assim mesmo, querendo que fosse os dois, querendo que fosse as duas coisas. E aí eu acabo brincando com isso, né? E eu gosto de trazer as coisas literais, sentido literal das coisas, mas também eu gosto de mudar e transformar esse sentido, né? Então, para mim, um pássaro que está ali mergulhando dentro da água, a gente não sabe se ele é pássaro mesmo, se ele é peixe, enfim. E aí, continuo entalhando, entalhando. Essa matriz demorou muitas horas. Foi um processo de entalhe muito prazeroso. E aí, quando eu terminei, fui preparar a mesa de papel, todas as bases, as outras matrizes que eu ia fazer no dia também. E aqui está a umburana, a minha matriz. E então eu começo a preparar a parte da tinta também, né? Que eu coloco numa base de vidro, seleciono todas as tintas que eu vou usar naquele dia, porque é uma tinta que tem que ser aberta e usada naquele mesmo momento. E é uma tinta muito viscosa, então tem um certo preparo para mexer com ela. Então, eu aqui no meu ateliê pego essa base de vidro, que é uma base que não é porosa, né? É uma base lisa, e vou colocando a tinta, vou misturando as cores, conforme eu vou ajustando o tom. Então, essa é a tinta azul. Aparentemente é muito mais escura, mas eu também misturo com branco porque dá um tom que sempre aparece nas minhas obras. Eu chamo de azul royal, e aí por aí vai, né? Então, é uma tinta muito viscosa, e eu começo a misturar para depois a gente fazer o processo de abrir essa tinta com um rolinho gráfico. Então, tem toda uma técnica de mistura com a espátula até deixar ela bem uniforme, bem uniforme. No que essa tinta vai sendo misturada, eu começo a direcionar, né, para onde ela vai ser aberta ou esticada. É um termo que a gente usa muito e que eu aprendi com o professor Sibini, né, de misturar bem, né, organizar bem para começar também a esticar essa tinta. E aí a gente usa o rolinho gráfico, que é um rolinho de borracha, vai pegando essa tinta e espalhando bem, até ver que as camadas estão bem uniformes e com a cor muito mais homogênea. E aí tem que abrir, espalhar bem. E sempre é bom usar essa base de vidro, e eu escolhi uma tábua de cozinha. Agora é o melhor momento da gravura que eu amo, que eu acho muito bom. A entintagem é você passar a tinta, então tudo que está no alto relevo é o que vai ter contato com o rolinho. Né? O rolinho está ali com tinta, então ele vai espalhar de maneira uniforme tudo que está na camada de cima. E aí
Passada várias camadas de tinta, a gente leva para a prensa. A prensa é uma ferramenta indispensável para fazer a impressão. Escolho o papel, monto o gabarito, meço certinho, escolho a pressão da prensa, coloco o papel suavemente, vou testando a força, vou fazendo camadas de teste também, até tirar a primeira prova com tinta. Então, é todo um exercício de paciência e de teste e de concentração. Então, ela vai com uma certa força, uma grande pressão, e eu gosto sempre de fazer um vai e volta. Aí, no que ela vai e no que ela volta, temos, então, a surpresa e a magia da gravura. Gravura é isso, você conseguir passar para o suporte papel a imagem que você entalhou. E isso é muito incrível, muito incrível. A imagem, então, fica espelhada e aí vira a gravura propriamente dita. Então, depois a gente tem que assinar para firmar a originalidade da obra, colocar o título e a tiragem. E essa aqui já está devidamente pronta na Fala Galeria, em Salvador.